vou aproveitar a deixa do Fernando, então, nessa última parte, e perguntar para vocês o que vocês acham, na experiência de vocês, e um pouco no que vocês têm visto, que é o grande diferencial de usar a tecnologia educacional para a aprendizagem. Assim, o que muda, o que é diferente. E aí, o que vocês acham que é geral e o que é específico da matéria que vocês ensinam, ou, no seu caso, português, ou para aquele tipo de aluno? Algum exemplo, assim. Bom, pensar nos benefícios da tecnologia, eu não vejo como pensar o ato de ensinar sem a tecnologia. Eu acho que é quase que um pressuposto do ensino, da sala de aula, você ter a tecnologia. Eu sei que nós estamos falando aqui das novas tecnologias, mas se você puxar pela história, né, do papiro aos livros, enfim, a tecnologia sempre esteve presente no ato de ensinar, em muitos povos, temos muitos exemplos disso, né, diferentes formas, de diferentes naturezas, mas ela sempre esteve presente. E essa tecnologia sempre mexeu com os padrões sociais, ele sempre mexeu com a mentalidade, sempre mexeu com a cultura do povo, com a formação da identidade desse povo. Então, de alguma forma, ela sempre moveu o ser humano. Então, ela sempre esteve lá, né? Se você pegar, por exemplo, a pedra lascada, a primeira tecnologia humana, mudou bastante a vida do ser humano. E se nós, aí que está a questão. A questão não é, para mim, né, a tecnologia em si, que eu vou utilizar, mas a técnica que eu preciso para gerenciar essa tecnologia. Esta que é a questão. Porque se nós fizéssemos uma oficina de pedra lascada aqui, dificilmente alguém sairia sem um arranhão aqui. Alguns até com ferimentos graves. No meu caso, o seu. Então, a questão é a técnica, como que você vai utilizar essa tecnologia. Porque essa tecnologia ela vem depois que você traça os seus objetivos para a sua aula, quais são suas metas, que você analisa aquilo que você tem no seu contexto, né, onde você quer chegar. Aí você escolhe a tecnologia e aí você precisa da técnica para utilizá-la, né? Se nós pegarmos a era industrial, que é onde nasce o modelo de sala de aula que nós temos até hoje, que nós sabemos que está ultrapassado, mas o quadro negro e o giz, né, como tecnologias daquela época, simbolizam também aquele momento histórico vivido, né, de aprendizagem em massa, um ensino homogêneo, a mesma coisa para todo mundo, sem se preocupar com as especificidades, a autoridade do professor na frente da sala, né? E devemos pensar também que, para utilizar o quadro negro e o giz, o professor também precisa de uma técnica, né? É diferente do professor que simplesmente coloca os textos na lousa, pede para o aluno copiar e acabou a aula. Por mais que tenha por detrás a justificativa os alunos não têm material didático, enfim, que a gente pode analisar. É diferente do professor que pega o quadro negro e faz um mapa mental, faz um mapa conceitual junto com os alunos, enfim, faz esquemas. É bem diferente, né? É claro que esse modelo já não condiz com a realidade que nós temos. O aluno não é o mesmo, como o Fernando falou. O contexto não é mais o mesmo, né? A demanda da nossa sociedade não é mais a mesma, né? Sequer a indústria, né? Então, a tecnologia é uma necessidade, né? E ela vem ao encontro da demanda social que nós temos hoje. No caso das novas tecnologias, eu me lembro que a minha prática, eu sempre usei filmes em sala, música, enfim, até pelo tema que eu trabalho, né, história. Mas, há 5 anos atrás, que eu percebi uma mudança na concepção que eu tinha do uso da tecnologia, que foi quando eu resolvi fazer um blog, né? E eu não fazia a menor ideia de como fazer um blog. Então, eu tive que procurar, ir atrás do tutorial, tive que adquirir a técnica para conseguir fazer aquele blog. Só que o blog vinha de uma demanda que eu tinha, da minha escola, do meu contexto escolar. Era uma demanda institucional, era uma demanda dos pais, dos alunos, eu tinha 2 aulas por semana, não tinha plantão de dúvida, não tinha nada disso, né? Então, o blog eu conseguia colocar as minhas atividades, otimizar meu trabalho. Então, eu precisava entregar um xerox uma semana antes para imprimir para cada aluno. Coloco lá, já monto, às vezes na hora mesmo, porque, né, você tem uma ideia no momento e você, tendo aquela ferramenta laboratório de informática, isso, né, agiliza o processo. Então, isso trouxe um ganho muito grande para mim. E eu pude perceber isso com os meus alunos, né? Jogos, eu gosto muito, a parte que mais me interessa nas novas tecnologias é a de gamificação, né? Então, eu sempre tive jogos de tabuleiro, dominó, sempre fiz alguma coisa nesse sentido, né? E agora no computador, né? A programação e tal, o Minecraft, que eu gosto bastante de usar, que tem um resultado muito interessante com os alunos. A aula fica mais interessante, há uma dinâmica mais participativa dos alunos,
os resultados são melhores? Sobre o uso de tecnologias, uma experiência muito legal que foi, que deu um start sobre a importância de mudar a cultura. É quando eu achava que usar a tecnologia era simplesmente ir lá no laboratório e usar um computador para aprender alguma coisa. E quando eu comecei a questionar os alunos sobre o sentido que ficavam das aulas que a gente subia para o laboratório, que eu dava uma disciplina chamada PDM, que é Programa de Desenvolvimento Matemático, que é o ensino de matemática de um modo lúdico. E esse lúdico muito associado à tecnologia, mas não só associado a ela, mas muita coisa a tecnologia facilitava. Eu comecei a questionar os alunos do porquê. Né? O que ficou da aula de hoje? O que você viu na aula de hoje? E eles começaram a perguntar assim, a responder assim, a gente fez o que a gente faria no papel no computador. Mas também não era isso o que eu queria. Entendeu? Não era isso. E eu comecei a investigar o potencial, o quanto a gente aproveita o potencial das diferentes tecnologias e o que elas podem nos proporcionar. Assim, ver um vídeo de um professor explicando um conteúdo e eu explicar esse conteúdo na sala, não tem tanta diferença. Assim, tem a diferença de que não é o professor e o aluno pode voltar ao vídeo. Mas, assim, eu passar um vídeo para todo mundo assistir e eu explicar o conceito, eu estou fazendo a mesma coisa que entregar o conteúdo na mão da criança. Então, o que eu posso associar a esse vídeo? Que tipo de aula eu posso associar a esse vídeo? Que tipo de esquema eu posso associar a esse vídeo para enriquecer esse processo? Então, algumas teorias já desenvolvidas abordam isso, dentre elas o ensino híbrido consegue também tratar, de certa forma, desse aspecto, mas foi o que me interessou, assim, na conversa com os alunos, o que fica, porque os alunos mudam. O aluno que eu dei aula em 2009 já não é o aluno que eu dou aula hoje em 2016. Já mudou muita coisa, muita coisa. Então, um aluno meu usou uma frase do nono ano incrível, que eu achei, mas isso foi antes do Pokémon GO. Tipo, é um divisor, antes e depois do Pokémon GO. Eu falei, entendi, isso foi antes, agora com ele não dá. Enquanto eu estava esperando para começar também, eu observei uma das frases registradas nos muros aqui do Singularidades, e era da atriz, da Natalie Portman, e ela falava que estudar é chato, que ela não gostava de estudar, mas que aprender era lindo. E isso veio muito ao encontro do que vocês estavam falando, né? Então, acho que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, e isso eu acho que é um grande ganho de trazer as novas tecnologias, embora eu concorde plenamente com o que o Ailton falou. O problema não é a lousa branca, o giz, ou a lousa... É o que você vai fazer com isso. Você pode ser ditatorial, você pode ser tirânico, pode ser uma aula chata com o computador, né? Então, não é essa a questão. Mas, como as minhas crianças, de modo assim mais imediato, é o engajamento delas, o que eu percebo, elas se sentem mesmo fazendo, participando, não é mais aquela coisa esperando que a tia vai falar, o que a professora vai falar. Eles têm lá as propostas, quando a gente trabalha com rotação por estações, eles sabem o que eles vão ter que fazer, eles ficam muito envolvidos, se sentem muito responsáveis, né? Trabalha muito uma questão também que era, com essa turminha desse ano, que é uma das minhas metas, um trabalho colaborativo, né? Se eu sei mais isso, então eu vou te ajudar e tudo bem, né? Não estou passando cola, muito pelo contrário, estou te ajudando e você sabe alguma outra coisa que eu não sei tão bem, você vai me ajudar também. Uma outra questão que eu acho bem interessante, que eu acabei não falando no primeiro momento, a gente tem com as crianças, e aí eu ganho os pais com isso também. Na primeira reunião do ano, eu tenho um grupo fechado com eles. Neste ano ainda uso o Facebook, mas para o ano que vem eu já vou usar uma outra plataforma, tá? Até por conta do Facebook a gente tem uma série de receios, mas é um grupo fechado, é secreto, eu explico para os pais, falo como funciona. Mas meu filho não tem perfil e não vai ter. Ótimo, o senhor tem? Tenho. Então, entre o senhor e o senhor, pelo seu perfil, ele acessa. E nesse grupo do Face, tudo que a gente faz na aula, né, ou que eu registro por fotos, ou algum jogo que a gente fez, eu coloco lá. E aí os pais estão sempre participando, estão sempre atentos ao que está acontecendo, eles se sentem, né, ali próximos daquilo. Se tiverem alguma dúvida, vem me perguntar. No primeiro momento, alguns ficam assim, né? Como assim, Face? Né? E eu também deixo muito claro que não é obrigatório, gente. Uma das coisas que eles comentaram que é mesmo isso. Mas meu filho está de castigo, ele não pode entrar no Face. Tá, então assim, vamos lá. Ele não pode entrar no Face para outras coisas, mas entra com ele, né? Aproveita, a gente quer tanto que os pais fiquem próximos. Não sei, acredito que talvez seja um problema geral, mas independente de classe social, as minhas crianças, os pais não ficam muito com eles. Não é porque eles estão trabalhando o dia inteiro. Eles não ficam nem quando eles estão em casa. Então, nem no momento de lazer. Então, essa é uma forma também que a gente tem aí de engajá-los. E isso, sem dúvida, é um ganho da tecnologia. Você consegue estar, né, de forma assíncrona com as suas crianças. Os pais ficam esperando que alguma coisa vai aparecer, se alguma criança não pode estar presente.
ele acessa o grupo para ver lá o que é muito parecido com a proposta que você falou do blog, né? Quando você o criou e tudo. Então, isso é muito rico, acho que é um ganho bem interessante. O engajamento, eles se sentem mais protagonistas realmente. Uma coisa bem interessante, agora falando da minha área específica, que é a leitura escrita, não só com as crianças, mas com os adultos, é que eles realmente estão tornando-se mais competentes nos multiletramentos que a gente tem, que hoje ler se expandiu muito mais o conceito de leitura. Claro que você já tinha uma leitura para além da palavra escrita, quando você lê um gibi, quando você lê uma tirinha. Mas com a internet, com a web, né, com as redes, isso ficou mais ainda dinâmico. Então, trabalhar com as crianças, por isso que eu falei do vídeo, isso foi uma demanda que eles me colocaram, que eles adoravam vídeos. Né? Os meninos comentaram... Meninos foi ótimo, vocês gostaram, né? Os colegas comentaram que, assim, ouvir os alunos é fundamental. Eles estão gritando e a gente, às vezes, não está ouvindo, porque a gente precisa dar o conteúdo, porque nós somos cobrados por isso. Porque tem o Enem, porque tem não sei o quê, tem o Saresp. Tá? Mas, se nós ouvi-los, a gente vai conseguir muita informação deles. E eles falaram, tia, a gente adora vídeo, por que a gente... E aí eu comecei a juntar uma coisinha aqui com a outra. Então, ouvindo, a gente consegue estar mais próximo deles.